Bem-vindo ao segundo ano. Essa aula, gente, foi pensada como revisão, né, do conteúdo já visto anteriormente. Então, a intenção aqui também é vocês rever esses vídeos, já foram vistos, né, desse conteúdo de poliedros. Por quê, gente? A gente vai, na nossa aula ao vivo, a gente vamos treinar e exercitar e desenvolver questões baseadas tipo Enem, né? Então, esse primeiro momento aqui nessa nossa aula é ver os conceitos, né? Quando a gente for para a nossa aula ao vivo, a gente vai praticar esses conceitos adquiridos nessa aula, né? Por isso que eu falo, reveja o que aprendeu. Então, vamos rever o que foi, né, passado para vocês. Então, é interessante assistir os vídeos anteriores, lá tem exemplos, né, passo a passo. Aí vocês vão lá verificar, né, a parte todinha de poliedros. O que está nesse vídeo, vocês vão verificar nos vídeos anteriores. Lá vai ter passo a passo, você vai rever e juntar com esses conceitos dessa aula de hoje, certo? Então, esse é o nosso objetivo. Vamos lá. Primeiro eu tenho sólidos geométricos. Então, as figuras tridimensionais idealizadas pela geometria são chamadas de sólidos geométricos. Os sólidos geométricos mais simples podem ser de dois tipos: os poliedros, né, que são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por sólidos, né, por polígonos planos, né, que é um triângulo, quadrilátero, pentágono, e vai. A palavra poliedro vem do grego, né, grego antigo, que quer dizer vários faces. E eu tenho, gente, em um poliedro podemos distinguir as faces, arestas, os vértices, né? Depois que a gente viu esses poliedros, a gente temos o que? Os corpos redondos, que são sólidos geométricos cuja superfície tem as mesmas, tem o mesmo, né? Uma parte que é arredondada, não plana, né? Então, vamos ver que mais adiante eu tenho a relação de né? E aí, quando a gente fala de sólido geométrico, os poliedros, a gente vai falar também do poliedro, relação de Euler, que podemos demonstrar que para todo poliedro convexo vale essa relação. Vértice menos aresta mais face igual a 2, em que V, A e F são a quantidade de vértices, arestas, faces do poliedro. Gente, um poliedro não convexo, né, pode ou não satisfazer a relação de Euler, né? Não vou dizer aqui que não, porque eu vou estar mentindo. Pode ser. Tem alguns casos que pode, outros não. Então, gente, é interessante a gente ver que os poliedros de Platão é um poliedro chamado poliedro de Platão que satisfaz a seguinte condição. Para ser poliedro de Platão, tem que ter as condições. Primeira condição: todas as faces têm o mesmo número de arestas. Todos os vértices são pontos que ocorrem no mesmo número de n arestas. O poliedro é de Euleriano, isto é, satisfaz a relação de Euler, certo? Obedecendo essas três regras, é considerado um poliedro de Platão. O próximo aí, gente, é prisma. A gente estudou prisma, a gente viu as fórmulas, viu tudo, né? Então, rever lá os videozinhos para poder reforçar mais aí, né? Então, os prismas, né, são sólidos geométricos com as seguintes características, são chamados de prisma. Os sólidos geométricos, com as características que eu vou falar agora, são chamados de prisma. Suas superfícies são constituídas de polígonos, tem pelo menos dois polígonos congruentes contidos mesmo nos planos paralelos. Os outros polígonos são paralelogramos. Aí eu tenho os elementos de classificação, vocês têm a base, face lateral, tem a altura. Aí tem um prisma oblíquo, que as arestas laterais são oblíquas e os planos da base, em relação aos planos da base. Eu tenho os prismas retos, se as arestas laterais são perpendiculares ao plano, né, das bases. Então vamos lá adiante. Eu tenho um paralelepípedo. Todo prisma, gente, cuja base são paralelogramos é chamado de paralelepípedo. Sua superfície, né, total é a reunião de 6 paralelogramas. Aí eu tenho o paralelepípedo retângulo, ou reto retângulo, né, que é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 retângulos. Aí eu tenho as formas de calcular a área total,
diagonal, volume, tudo a gente já estudou separadamente. Cada aula a gente estudou uma aula foi a área total, uma aula foi a diagonal, outra aula foi o volume. Então a gente estudou separadamente cada um desses conceitos. Então lá tem os exemplos, nesses videoaulas, tem exemplo comentado, passo a passo. Vamos seguir lá. Essa aula aqui é só para revisar os conceitos que a gente vai praticar na nossa aula ao vivo. Então vamos lá. E eu tenho um cubo. O cubo é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de seus quadrados, né? Então, gente, aí eu tenho aí as fórmulas, área total, como é que calcula, diagonal, que é a raiz de 3, volume. Aí tem as pirâmides. As pirâmides, gente, é dado um polígono convexo, qualquer, né, o P, por exemplo, contido em um plano alfa, e o ponto V pertencente ao alfa, né, que é o plano alfa. Traçamos todos os possíveis segmentos de reta que tenham extremidade em V. Aí tenho aí uma pirâmide. Aí tem um vértice, tem uma base, face lateral e tem uma altura. E em qualquer pirâmide, gente, fala essa relação aí, né, ó. Esse G é chamado de apótema da pirâmide, altura, e apótema da base, que é o M. Aí como eu calculo o volume? Né? O volume é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. O volume de uma pirâmide de qualquer é igual a 1/3 do produto das áreas da base pela metade da outra, da altura. Desculpa. Aí eu tenho o volume. Certo, gente? Então, como eu falei, essa aula é introdutória, conceitual, a gente rever, né, algumas fórmulas, né, para a gente poder praticar na nossa aula ao vivo. Então, gente, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem e reveja os vídeos postados anteriormente, né, para poder vocês ver vários exemplos, né, reforçar mais ainda os nossos estudos. Então, a gente vai se encontrar na próxima aula. Nosso encontro é nessa aula ao vivo e a gente vai reforçar isso aí. Então, forte abraço e bom estudo para todos.